Fala dentista, tudo bom? Essa aula que você vai assistir agora é uma aula que eu trouxe direto do Academy Dentista de Sucesso de forma gratuita aqui para você conhecer como são as aulas da plataforma por dentro. Então não esquece, se você gostar, deixa aqui nos comentários falando que você gostou e não esquece de curtir. Bom, bora lá! Dessa vez a gente vai conversar sobre os principais erros, os erros mais comuns que a gente pode cometer durante a tomada radiográfica periapical. E até a Bitewing aqui também a gente vai conseguir entender um pouco. E quais são os mais comuns desses erros e como corrigir. Então vamos lá. Galera, olha só. Aqui eu fiz uma lista dos erros mais comuns que a gente pode cometer aí durante uma tomada radiográfica. Tá bom? A gente vai ver um por um como que ele se apresenta na película radiográfica e o que a gente tem que fazer para corrigir cada um. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelo erro de angulação vertical aumentado, ou seja, quando a gente tira uma radiografia com ângulo vertical maior do que é o indicado naquela tabela que eu ensinei lá na aula de radiografia periapical, de como fazer, quando eu deixo o ângulo vertical aumentado, tá? E um adendo que eu vou fazer aqui para vocês, esse aumentado, gente, eu não falo do valor positivo ou negativo, eu falo só sobre o número, ou seja, 20 e 30. 30 é maior que 20, então o ângulo está aumentado. Se eu tiro uma radiografia com 30 graus, onde era para ser 20, esse ângulo vertical está aumentado, tá bom? No inferior, a gente usa o sinal de negativo. Então, o que acontece? Se eu tenho menos 30 e menos 20, ignora o sinal menos. Analisa o número 30 e 20. 30 é maior do que 20, tá? Então, o que vai acontecer? Nos dentes superiores, quando eu aumento o ângulo, eu aumento para positividade. E nos inferiores, o ângulo vertical aumentado é aumentado para negatividade. Ele é mais negativo do que o que seria necessário. E no superior, ele é mais positivo do que seria necessário. E o que acontece quando a gente aumenta o ângulo vertical? Os dentes ficam encurtados. Então é o inverso. Aumentei o ângulo, o dente diminui de tamanho. Decora isso. O ângulo vertical aumenta, dente diminui. E olha só o que acontece. Ó, esse canino ele deve ter 27 milímetros, né? Se eu tenho ideia de que uma película dessa aqui tem 4 centímetros de comprimento, esse dente na película está parecendo que tem 2 centímetros, 1,9. Então eu estou dizendo que esse dente aqui, se eu for analisar essa radiografia, eu vou falar que ele tem 19 e 20 milímetros. Mas eu sei que o canino costuma ter 27 milímetros. Olha esse outro exemplo aqui. Essa película eu sei que ela tem 3 centímetros de comprimento. E aqui esse pré-molar aqui parece para mim que tem 1,5, tem 15 milímetros, 14 milímetros, mas na verdade esse dente costuma ter 19 a 20 milímetros, tá bom? Então, toma cuidado com esse erro aí. Como que eu faço para corrigir? Toma uma nova radiografia respeitando a angulação, tá? Ou eu diminuo um pouquinho a angulação que eu tirei anteriormente. Se eu tirei com 40 graus positivo, eu tiro com 30, tiro com 20. Se eu tirei com 40 graus negativos, eu tiro com 30, tiro com 20, beleza? Agora vamos ver o erro de angulação vertical diminuído. Vai acontecer o oposto do aumentado. Olha só o que vai acontecer. O dente vai alongar. Então, olha só, ângulo vertical diminuído, dente aumenta. Tá? É o inverso, né? Então, olha só aqui o que aconteceu. Esse incisivo alongou demais. O que acontece? Eu sei que essa película ela tem 4 centímetros de comprimento. Se eu for analisar de acordo com a película, esse dente parece que tem 35 milímetros, 38 milímetros. Só que eu sei que o incisivo, ele tende a ter ali 21 milímetros, né? 21 a 24 milímetros de comprimento, incisivo superior, lateral, tá bom? Então toma cuidado. Olha esse outro exemplo aqui também, ó. Eu sei que a película tem em torno de 3 centímetros ou 30 milímetros de altura. E aqui eu até cortei o ápice do dente, de tanto que eu alonguei. Por quê? Ângulo diminuído. Aqui o ângulo era para ser, por exemplo, mais 20, eu tirei com mais 5. Eu diminuí o número. Se fosse no inferior, o ângulo seria ali para ser, por exemplo, sei lá, menos 5 graus, eu diminuí esse ângulo, tá? Ou seja, eu fiz ele 0 graus, entendeu? Ou melhor, para ficar mais fácil, era para ser menos 10 graus, eu tirei com menos 5, eu tirei zerado, entendeu? E aí o que acontece? Eu aumento o tamanho do dente. Tá bom? Então, outras palavras para a gente entender essa angulação vertical. Se o número do ângulo se afasta do 0 grau, quanto mais ele afastar do 0 grau,
maior vai ser o ângulo vertical e menor o dente vai ficar na película. Quanto mais próximo ele fica do 0 grau, menor é o ângulo vertical e maior o dente vai ficar. Anota isso daí. Pronto, você matou esse negócio de ângulo vertical. Agora vamos entender o erro do ângulo horizontal. O horizontal nada mais é que vai acontecer o seguinte, é o da técnica de Clark. O certinho é o ortorradial, onde eu não tenho sobreposição dos dentes. Se eu faço disto-radial ou mésio-radial, eu vou ter sobreposição das interproximais. E isso é um erro, tá? Então, como que eu corrijo? Eu vi aqui, por exemplo, nesse caso aqui, parece que o primeiro molar está sobrepondo o segundo. Né? Então, se o dente mais anterior está sobrepondo o mais posterior, dá a entender que a gente está com o canhão de mésio para distal, ou mésio-radial. Então, eu vou deixar esse canhão um pouquinho mais disto-radial, para não ter essa sobreposição. Tá? Nesse caso aqui, parece que o segundo molar está sobrepondo o primeiro. Então, parece que o canhão está vindo de disto para mesial. Eu vou deixar o canhão mais mésio-radial para corrigir esse erro, tá bom? Próximo erro. Erro de amarração de filme. O que acontece? Olha esse exemplo aqui. O que aconteceu? Eu coloquei o filme muito acima do que eu precisava. E acabou que eu cortei o ápice, a região apical da raiz desse dente. Eu não consigo ver as estruturas periapicais. Aqui eu alonguei, eu encurtei dente, eu não errei ângulo vertical. Eu errei a amarração. Porque olha o espaço da película que está sobrando vazio. Esse filme era para estar mais para baixo. Ele estando mais para baixo aqui, eu conseguiria visualizar as estruturas periapicais desse dente. Tá bom? Então, amarração. Como que eu corrijo? Faço uma nova tomada radiográfica colocando esse filme mais para baixo, tentando deixar a cúspide desse dente nessa região, nesse nível da película aqui, ó. Tá? Beleza. E aí, tá gostando da aula? Eu vim aqui dar uma pausa rapidinha nela para te dizer uma coisa. Se você quer ter mais conteúdos como esse da aula aí, ou de diversos outros assuntos da odontologia, eu te convido a conhecer a plataforma Academy Dentista Sucesso. Se você ficou interessado, o link está aqui embaixo na descrição. Depois do vídeo, corre lá e dá uma olhadinha. Esse outro exemplo aqui também é também uma amarração de filme, só que dessa vez eu desci muito a película. Eu desci tanto que eu cortei as estruturas oclusais desses dentes aqui, olha só. Eu consigo ver muito bem as periapicais, mas não consigo ver a oclusal. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou reposicionar essa película mais alta, deixando a oclusal aparecendo na película. A oclusal ela tem que aparecer mais ou menos nesse nível aqui, tá bom? Vamos para o próximo agora. Erro de posicionamento do lado da película. O que acontece? A película ela tem a face lisa, que é a face branquinha ou azul dela, e a face que tem essa aberturinha aqui no canto, tá vendo? Ó? Que tem esse lado que é para abrir a película. Esse lado para abrir, a gente tem uma lâmina de chumbo para esse lado, né? Lembra na aula de composição da película e tal? A gente tem o quê? O filme, a lâmina, o papel opaco e o invólucro de plástico. A lâmina de chumbo, ela fica para o lado da onde a gente abre a película. Se a gente coloca esse picotinho aqui, ó, essa película, virada para o lado do canhão, ou seja, vou desenhar isso aqui para ficar melhor. Imagina que o canhão está aqui, ó. O canhão está nessa direção. O canhão está aqui. Aqui está o nosso dente. Bem bonitinho. E aqui vai estar a nossa película. Nossa película aqui, ó. Certo? Se eu coloco, eu vou deixar um desenho assim, ó. Esse Vzinho aqui, ó, representa esse pedacinho da película. Esse é o formato correto, ou seja, o lisinho ficar direcionado para o canhão e não o lado da pontinha de abertura. Se eu inverto isso daqui, se eu faço isso daqui, ó, se eu posiciono a película com essa haste de abertura para o lado do canhão, aquela película deixa eu fazer de preto, aquela película de chumbo de proteção aqui, ela fica para o lado do canhão antes do filme. O que acontece? Ela vai reter a radiação e vai ser impresso a imagem desse chumbo na película. Olha aqueles amassadinhos, os amassadinhos da lâmina de chumbo aqui, tá vendo? Fica impresso ali, tá? O correto é a lâmina de chumbo ficar para trás do filme, sabe? O filme fica entre a lâmina de chumbo e o canhão, e não o contrário, tá bom? Como corrigir? Tirar uma nova radiografia, tomando cuidado com esse posicionamento da película, tá bom? Vamos para o próximo. Erro de direção do raio-x central. O
que significa? Fiz a amarração legal do filme, mas o canhão, ele não pegou a direção do filme. Em outras palavras, deixa eu desenhar isso aqui. O correto é o canhão sensibilizar em total a película. Agora, quando eu erro a direção do raio-x central, o canhão sensibiliza, o raio-x vai sensibilizar só essa parte. Essa parte de fora vai ficar branca, fazendo esse sinal aqui que parece uma meia-lua, tá? Como corrigir? Retirar, fazer uma nova tomada radiográfica, cuidando para que o canhão fique direcionado para sensibilizar em totalidade a película e não parte dela, tá bom? Isso o posicionador ajuda muito bem a fazer, tá? Esse outro exemplo aqui, ó, erro, quando eu vou tomar a radiografia, eu deixo pouco tempo de exposição, ou seja, o dente que eu precisava deixar 0,8 segundos, né, 0,80 segundos para fazer uma exposição bacana, fazer uma impressão legal, 0,8 segundos é o ideal para um molar, por exemplo. Eu deixei 0,20 segundos. O que vai acontecer, gente? 0,20 segundos. Vamos olhar o filme aqui no desenho, na imagem aqui, ó. O filme, ele é branco. Não é branco? Beleza. À medida que ele recebe radiação, ele vai ficando preto. Ele vai escurecendo. Então ele sai do branco para o escuro. Se eu dou pouca radiação nele, ele vai tender a ficar mais branco. Então é o exemplo da pouca exposição. Se eu dei pouca exposição de raio-x, a película vai tender a ficar mais branca. E se eu dou muita exposição de raio-x, ela tende a ficar mais escura. Então aqui é o erro do tempo de muita exposição. Então vamos dizer que o ideal nesses dois exemplos seria 0,8 segundos. Nesse daqui eu deixei 1,5 segundos. E nesse daqui eu deixei 0,3. O que aconteceu? Aqui eu dei pouca exposição de radiação, a película não saiu muito do branco. Aqui eu dei muito tempo de exposição à radiação, a película ficou muito enegrecida, ficou muito escura. Como corrigir? Fazer uma nova tomada radiográfica respeitando o tempo, né, ditado pela tabela que a gente estudou lá na periapical, tá bom? Sendo aí, né, 0,8 segundos a 0,6 segundos para anteriores e 0,8 a 1 para posteriores, tá bom? E o último erro que a gente vai ver aqui é o erro de movimentação durante a tomada radiográfica, ou seja, o paciente está lá com a película parada, você sai do consultório para acionar a radiação, nesse meio tempo o paciente faz o quê? Na hora que está tendo a exposição da radiação, ele mexe. Então o que acontece? Eu começo tomando a radiografia com o dente em uma posição e finalizo com ele, né, em outra. O que aconteceu aqui? Olha só, parece que eu tive dois dentes aqui. Eu mexi durante a radiação. E o que acontece? Acontece essa bagunça aqui, ó. A imagem fica distorcida. Qual que é a correção? Fazer uma nova tomada radiográfica e tomar cuidado para que o paciente não se mexa durante a exposição à radiação, tá bom? Fala, dentista, e aí? Gostou da aula de hoje? Se você gostou, não esquece de deixar o curtir, comenta aqui embaixo se você gostou, se ficou alguma dúvida que eu vou lá e te respondo, tá? E eu posto aulas assim aqui no canal uma vez por semana. Então se você não quer perder nenhuma aula, nenhum conteúdo desse, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, beleza? Aqui eu vou deixar alguns vídeos sugestivos caso você queira continuar assistindo aqui alguns vídeos do canal. E se você quiser conhecer mais sobre a plataforma, não esquece que o link está aqui na descrição desse vídeo. Corre lá! Valeu, abraço, fica com Deus e bons estudos!